dá apenas 40 minutos. Bom, hoje eu vou falar com vocês, vou exibir aqui a prova de vocês. Aqui, não está aparecendo. Ah, é a prova, gente? Prova. Ah. O franja. O OnePlus novo? Pronto, estão vendo aí? Aham. Essa é a prova de vocês, tá? Então, vou fazer aí uma pequena correção, só para vocês saberem aí que vocês acertaram, que vocês erraram. Então, qual é o seu nome completo? Não tive nenhum problema que acertaram essa pergunta. Ô, Pro, esse no meu tava lá no final. Então, porque eu coloquei para ordenar e embaralhar as perguntas. Então, ele estava todo embaralhado, mas para mim chegou tudo na sequência certinha, tá? A primeira pergunta, essa daqui, ó, pergunta 9 do caderno de atividades. Eu peguei a mesma pergunta, né? Então, foi bem fácil. Então, é só caracterizar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Então, sal com água. Quando a gente mistura, ela fica homogênea ou heterogênea? Homogêneo. É homogênea. Né? Talco e água. O talco, ele não se mistura na água, né? Ele vai acabar ficando em cima. Então, vai ficar duas fases, Heterogêneo. Heterogêneo. Açúcar e água, mesma coisa do sal, vai ficar homogêneo. E óleo e água vai ficar heterogênea. Então, essa foi a pergunta mais fácil que tinha na prova, né? Sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas, assinale verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui. Aí o poder aqui, ó. Então, uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, né? Quero ver aqui. Não sei porque que apareceu essa letrinha. Ver aqui, se eu consigo. Aqui. Então, deixar a lentilha de molho na água. Né? Percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. Então, ela colocou a lentilha, né? E ela percebe que os grãos vão para o fundo, né? O depósito de um sólido na parte inferior, pela ação da gravidade terrestre, é chamado de sedimentação. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Verdadeira, né? Isso mesmo, é isso que acontece. Não escreve aí não, por favor, tá bom? Porque isso vai aparecer depois na gravação, tá? Eu até pediria, gentileza, para vocês desligarem o microfone por enquanto, tá bom? A preparação tradicional do café é um exemplo típico de filtração, método utilizado para separar misturas líquido-líquido. Verdadeiro ou falso? Ela é falsa, porque na filtração você vai separar líquido e sólido, tá? No caso aqui do café, a filtração, na verdade, é um processo de extração, tá? Mas o processo de filtração, ele se dá sólido-líquido e não líquido-líquido, então ela é falsa. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza a peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo de separar sólidos menores dos maiores é chamado de peneiração. Essa é verdadeira. E por último, para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. Essa é falsa, tá? Por quê? No caso do sangue, por exemplo, quando a gente vai fazer a separação,
As células, elas vão ficar em cima e o líquido vai ficar embaixo, tá? Então, tá errada aí essa resposta, ok? Essa aqui ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque vocês vão ter que pensar um pouquinho. Agora, essa daqui. Observe a imagem que retrata um problema relacionado ao descarte do lixo produzido pela sociedade e julgue a afirmação verdadeira ou falsa e assinale a alternativa com justificativa correta. O líquido mal cheiroso chorume, produzido nos lixões decorrente da decomposição da matéria orgânica, é canalizado, portanto, não causa nenhum problema no local. Pelo contrário, lembra quando eu falei para vocês? Olha só aqui na imagem, né? Vou mostrar aqui, ó. Olha só aqui na imagem. Lembra que eu falei do lixão? Que ele é depositado direto no solo de qualquer jeito. Vai ter aqui a decomposição do lixo, vai formar o chorume, que é um líquido, vai penetrar no solo, vai contaminar a água e o solo. Então, ele diz ali que não tem problema nenhum. Qual seria, então, a alternativa aí correta? Então, alternativa A. Verdadeira, pois o chorume é um adubo natural. Não, ele não é um adubo natural. Falsa, pois o chorume contamina o solo e a água. É essa daqui a resposta correta, tá? Então, falsa afirmativa dele, por quê? Porque o chorume contamina o solo e a água. Poderia ser outra? Não. Por quê? A próxima, verdadeira, pois o chorume não é líquido. Pelo contrário, ele é líquido, né? Falsa, pois o chorume não é o líquido, ele é líquido. Verdadeiro, pois o chorume não penetra no solo. Pelo contrário, ele tanto penetra no solo que chega a contaminar os lençóis freáticos. Próxima. A reciclagem de lixo é o processo que garante o reaproveitamento de parte do lixo produzido pelo ser humano nos centros urbanos. Cada tipo de lixo reciclável é separado por cores para facilitar o processo de coleta desses materiais. Quais são essas cores? Tinha um exercício desse, página 28 da apostila. Lembram? Que tinha as lixeirinhas e vocês tinham que identificar cada cor, qual era o material. Então, olha só, né? As perguntas eu estou tirando praticamente tudo que tem na apostila. A anterior, a do chorume, eu expliquei para vocês na live. Lembram? Eu falei com vocês, eu expliquei para vocês na live, na pequena revisão que eu fiz. Então, qual seria aí correto? O vidro, a gente coloca onde? Na lixeira azul, verde, amarela, marrom, vermelha? Verde. Na verde, né? Na verde. O plástico? Vermelha? Não. Vermelha. Vermelho. É. O papel, todo mundo sabe, né? Que é o mais comum. Azul. O amarelo, metal. E o Metal. marrom, a gente coloca o lixo orgânico. Metal. Alternativa C, certo? Essa aqui que é a alternativa correta. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Nessa pergunta, eu vi que alguns alunos tiveram alguma confusão, porque muitos assinalaram aqui, ó, garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Nesse caso aqui, é reutilização. Eu vou usar a mesma garrafa para encher. Lembra que eu dei o exemplo de quando eu morava no interior, quando era criança, que a gente pegava, comprava na garrafa de vidro e levava a garrafa de vidro para trocar por outro refrigerante, outra cerveja. Então, aqui é reutilização, tá bom? Não, eu chutei essa aí e acertei. Então, latas de alumínio como material para a fabricação de novas latas. É isso daqui, ó. Então, reciclagem, quando você tem o material, você vai pegar esse material, você vai mandar para o depósito, eles vão destruir esse material, derreter, né, o alumínio e vai fazer novas latas de alumínio. Então, é esse o processo da reciclagem, tudo bem?
Sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Não, você não está fazendo reciclagem aí. Pelo contrário, você ainda está poluindo o ambiente com a sacolinha de plástico, porque ela demora bastante tempo para se decompor. Embalagens plásticas vazias limpas para condicionar outros alimentos. Ó, seria outro processo aqui de reutilização. Garrafa PET recortada em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. Também reutilização, tá bom? Então, quando você pega uma coisa, por exemplo, se eu pegar as sacolinhas de plástico, cortar em tirinhas e fizer por exemplo, um tapete de crochê, eu estou reutilizando, não estou reciclando, é reutilização. Reciclagem é quando eu pego, por exemplo, essa garrafa PET, vou derreter esse plástico para fazer outra coisa com ele. Aí eu tenho a reciclagem. Tudo bem? Acho que agora eu tirei aí a confusão. O lixo depositado nos aterros sanitários sofre ação de larvas, vermes e micro-organismos, resultando em sua decomposição. Todavia, como os materiais que formam o lixo são de natureza diversas, cada um deles terá um tempo de decomposição diferente. Esse eu também tirei do caderno de atividade de vocês, página 27. Só não coloquei as imagens, mas é a mesma coisa que está lá. Dos materiais a seguir, qual deles necessitará do menor intervalo de tempo para ser decomposto? Garrafa PET, pneu, caixa de madeira, panela de alumínio, caixa de isopor. Se a gente pensar nos vermes da decomposição da matéria orgânica, o único material orgânico que eu tenho aí é a madeira. Então, quem vai ser decomposto primeiro vai ser a madeira, a caixa de madeira. Os outros vão demorar bastante tempo aí para se decompor. Ok? Essa também teve um pouco de confusão, né? Embora essa também eu peguei caderno de atividade, se eu não me engano, acho que página 11 ou 12, não me lembro direito. Puro ou misturado ao leite, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Classifique a bebida em homogênea ou heterogênea e justifique sua resposta. O café com leite, se fosse só essa parte aqui, ó, só essa parte aqui, eu poderia dizer que é homogênea. Mas como vocês veem aqui, ó, tem essa parte aqui que é a mistura, que faz parte dessa mistura. Aqui eu tenho a espuma do leite que não, que compreende uma segunda fase. Então, eu tenho aqui duas fases. Se eu tenho duas fases, então eu tenho uma mistura heterogênea. Se eu tivesse só o leite sem a espuma, seria uma única fase homogênea. Como eu tenho aqui, ó, leite com café, que eu tenho só a espuma do leite, então eu tenho aqui uma mistura heterogênea. Então, a resposta seria mistura heterogênea, pois tem mais de uma fase. Então, alguns responderam aí de um jeito um pouco diferente, tem mistura heterogênea, pois tem mais de uma fase, tem uma fase que é espuma, uma fase que é o café com leite. Eu considerei como correta, tá bom? Então, falou que a mistura, se pôs só mistura heterogênea, eu considerei como meio certa a questão, tá? Então, essas que são de resposta, dá para considerar alguma coisa. Agora, quem respondeu homogênea, aí não tem o que fazer, né? Aí fica errada a resposta. Vocês notaram que quando vocês fizeram a prova, não saiu a resposta de nota, justamente por isso, para eu poder corrigir no manual e ver essas dificuldades. Nessa questão, né, observe os sistemas apresentados abaixo e indique. Eu queria que vocês colocassem uma resposta em cada linha, uma resposta aqui, dizendo cada sistema, se era homogêneo, uma fase, um componente. Mas não foi possível, porque eu não conseguia aqui fazer, deixar a caixa de resposta do jeito que eu queria, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria. Seria dessa forma.
Alguns alunos me perguntaram, professora, como é que eu faço? Eu falei, seleciona como você preferir, né? Desde que selecione corretamente. Quem escolheu só selecionar por mistura homogênea e heterogênea, eu conferi aqui, ó. Então, se colocou tudo certinho, resposta toda correta. Se resolveu colocar sistema 1 e sistema 2, mistura heterogênea, 3 e 4, pela fase ou pelo componente, eu considerei, tá bom? Porque eu fiz a análise aí das respostas que vocês deram. A não ser que a pessoa tenha posto aqui, ó, no sistema 3, colocou que tem uma fase. Aí tá errado. Por quê? Porque aqui no sistema 3, ó, eu tenho a água líquida e o gelo. É sólido, então eu tenho duas fases. Quantos componentes eu tenho? Um componente, porque tanto o gelo quanto a água líquida é o mesmo componente. Mas são duas fases. Então, aqui é mistura heterogênea e eu tenho duas fases, ok? Aqui eu tenho mistura homogênea, dois componentes, que é água e açúcar, porém eu tenho uma única fase, certo? Sistema 2, água e óleo. Então, mistura heterogênea, duas fases, dois componentes, ok? E no sistema 1, água e areia. Mistura heterogênea, duas fases, dois componentes. Ok? Já acertou essa pergunta porque da maneira como vocês fizeram, ficou correto. Uma ou outra, só que errou alguma coisa, mas a maioria conseguiu acertar. Em relação a um sistema constituído por óleo, água e açúcar dissolvido, como é possível separar esses componentes? Essa pergunta também causou aí algumas confusões, tá? Embora eu peguei essa pergunta da apostila também, tá? Então, são dois processos que eu tenho aí envolvidos. No caso, para eu separar o óleo da água com o sal, eu vou usar o processo de decantação. Para separar a água e o açúcar, muitos colocaram destilação simples. Embora eu disse que destilação simples não ia cair na prova, eu considerei porque também é uma maneira de fazer essa separação. Mas a resposta correta seria decantação e evaporação. Lembra que vocês fizeram o experimento da água com sal que vocês deixaram para evaporar? Então, a resposta correta seria decantação e evaporação. Mas quem colocou decantação e destilação simples, eu considerei. Quem colocou só decantação, ou só evaporação, ou só destilação simples, eu considerei como meio certa a resposta, ok? Acho que não estava difícil essa prova, né? Acho que estava uma prova bem fácil de fazer. Associe as atividades do cotidiano apresentadas na coluna 1 com os métodos de separação de misturas da coluna 2. Vamos ver aqui. Pessoal, cuidado aqui, ó, que você passa o mouse aqui e vai riscando aqui, tá? Então, não passeando com o mouse, não, por favor. Separação da casca de amendoim, né? Como é que faz a separação aí da casca de amendoim? Igual a gente faz a separação do café. Você vai pôr na peneira, joga tudo para cima, então o processo é ventilação. Escolha dos grãos de feijão. Só daqui a pouco tem. Escolha dos grãos de feijão. Falta 10 minutos. Pois é, mas ele saiu aqui. Pessoal, alguém está passando com o mouse e está riscando aqui, por favor. Não mexe no mouse, por gentileza, tá? Então, escolha dos grãos de feijão, né? Você joga lá na mesa e vai escolher, você vai catar, então, catação. Retirada da nata do leite, né? Ferveu o leite, colocou aquela nata em cima para separar, processo aí de peneiração. E separação da água e do sal, processo aí de evaporação, ok? Quando lavamos as roupas e colocamos ao sol para secar, é possível ver uma fumaça saindo das roupas
em determinados dias. Qual processo de separação está envolvido? Né? Então, você põe lá, a água, a roupa está molhada. O que, que tem na roupa? Água. Como é que a água vai sair dali? Ela vai aquecer, certo? A roupa vai aquecer. A roupa aquecendo vai fazer com que a água saia do estado líquido, passe para o estado de vapor. Então, o processo é evaporação. É a mesma coisa que acontece nos rios e nos lagos, ok? Tudo bem? Tranquilo? Bom, vou parar aqui a gravação, ok?